de vocês assistiram, né, a nossa live de ontem, onde eu falei sobre depressão, eu falei sobre obsessões espirituais que acontecem com as pessoas que estão passando por momentos de depressão, falei sobre as crenças limitantes, falei também sobre a gente sofrer programações negativas que vêm principalmente através da mídia, né? Tem aí uma elite global, né, que acaba fazendo com que a gente tenha algumas ideias sobre as coisas que não são as ideias reais, né? Então hoje a maior parte dos noticiários de mídia e tudo mais, eles não estão nos dando informações, eles não estão nos passando as coisas que estão acontecendo. Eles estão, pelo contrário, estão formando opiniões, né? E muitas vezes estão também programando a gente negativamente, fazendo com que a gente tenha comportamentos que provocam na gente os estados depressivos. E é justamente por isso que uma imensa maioria das pessoas no mundo hoje está cheia de depressão, né? Então vamos ver aqui, ó, o Daniel conversar. E o Daniel é uma prova viva de que esse tipo de coisa acontece, né? O Daniel, a gente se conhece há algum tempo e ele fez alguns trabalhos aqui terapêuticos com a gente desde 2019, né, Daniel? Exatamente. Que você fez terapia Sim, com a gente. Dezembro de 2019. Dezembro de 2019. Foi bem no comecinho, né? Na verdade, fazia um pouco mais de um ano que eu estava com esse trabalho das terapias, né? Eu ainda não estava oferecendo a minha técnica naquela época para que as pessoas pudessem fazer a autoaplicação, que a partir de agora a gente vai ter também essa possibilidade, né? Vocês vão conhecer. Aí a gente está fazendo essa semana, essas lives também de aquecimento para a nossa Semana da Vida Memorável, que é onde a gente vai falar mais a fundo disso, né? Mas a gente está aqui preparando vocês, porque uma semana, são 3 aulinhas, é muito pouco tempo para a gente conseguir falar de um assunto tão amplo. Então eu queria trazer alguma coisa concreta para vocês, né? Com certeza vocês vão se identificar com as coisas que o Daniel passou, né? Então conta aí um pouquinho, Daniel, de quem você é, como você chegou na situação que você estava, né? E como que você está agora. Ok, então, primeiramente, uma boa noite a todos. Para mim é um prazer estar compartilhando esse momento com vocês aqui. E espero não, eu promovo para que seja muito produtivo para todos vocês e que, pelo menos de alguma forma, sirva para que vocês consigam desatar alguns nós que possam estar incomodando vocês há algum tempo, né? A Vivian é uma pessoa de cura, então geralmente quem se conecta com ela é isso que está procurando. Espero que você encontre um pouco disso aqui. Bom, eu sou da cidade do interior, né, classe média baixa, criado por uma família comum, o segundo filho de 5, né, de um casal de classe média. O primeiro filho, infelizmente, morreu, né, e detentor de uma sequência de dificuldades que eu não sabia que eram dificuldades porque não sabia nomear. E depois que eu aprendi a nomear tudo isso, a partir, né, dos primeiros atendimentos que eu tive com a Vivian, que eu comecei a encontrar muito mais pessoas que também passaram pelos mesmos processos. E a partir dali a gente soube não só como se cuidar, mas também saber aonde se cuidar e aonde procurar ajuda para cada problema, né? O valor da informação não está na quantidade delas, mas na organização delas. Não adianta a gente ter muita informação jogada sem uma sequência, sem uma lógica, sem um sentido, né? E a organização da informação é o que proporciona que a gente possa resolver problemas, solucionar conflitos, curar dores. Acho que a parte mais importante, eu estou organizando a minha cabeça, porque eu tenho um transtorninho chamado TDAH, então vocês organizam junto comigo. Acredito que a parte mais importante seja se livrar de dores, não aliviar. Se livrar de dores, é para isso que a gente está aqui.
Então, primeiro, eu sou um adulto diagnosticado com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade tardio. Eu comecei meu tratamento há 60 dias. Dificilmente uma pessoa que tem TDAH e não foi tratado vai passar dos 30 anos de idade bem. Todos eles estarão com depressão, vão ter um monte de transtornos paralelos, vão estar com a vida financeira arrebentada, vida afetiva arrebentada, estarão ou magros demais ou obesos, carregarão vícios, enfim. Né? Isso aqui já abre bastante da história que eu vou contando para vocês aqui. Então, TDAH não tratado, dificuldades no começo da escola, né, dificuldades de relacionamento, baixa autoestima, na educação física não podia participar porque ninguém queria, porque ele era muito desajeitado, né? Então o time de futebol que tinha o Daniel sempre perdia e eles não gostavam disso. E a gente vai acumulando esses tipos de experiências, né, ao longo da nossa vida e a gente vai acreditando que a gente é isso. Então olha só, a gente nasce em um lugar, a gente nasce em um contexto, em uma família, em um bairro, né? E aquele bairro tem uma condição de renda, aquele lugar tem uma cultura local, tem um jeito de ver dinheiro, tem um jeito de ver relações. Né? Vi, tá vendo um chiado aqui no meu fone, do meu áudio tá chiando para você? Não. Quer testar um foninho de ouvido para ver se diminui? Pessoal que está assistindo a gente aí, tá chegando chiado para vocês ou tá bom o áudio? É só o meu. Eu tirei meu fone porque o meu fone estava dando problema aqui no celular. O meu tá dando meio que um reverb assim. Só para ver, pessoal, o áudio tá bom para vocês que estão assistindo? Dá um feedback para a gente poder proporcionar aqui uma qualidade boa para vocês. Bom, agora parou. Então, vamos lá. Então, tipo assim, muito do que a gente acha que é a gente, é a minha personalidade, eu sou assim, o Lima Freitas Antunes, melhorou agora? Tinha tipo um grilo mesmo, vê se parou agora, para mim agora parou, agora tá ok. A Dandan Barbosa, melhorou, beleza, então, agora dá para seguir, parou? Beleza, obrigado, Jordana. Então vamos lá. Então a gente carrega muito, tipo assim, da gente pensar, eu sou assim mesmo, isso é a minha personalidade, eu sou bipolar, eu sou ansioso, ansiosa, eu sou meio assim, estrambelhado e tal. Por quê? Porque a gente nasceu num lugar que a dinâmica, né, social, financeira, energética, que é a parte mais importante, estava lá e a gente nasceu e a gente não conheceu nada fora daquilo. A mente humana, ela aprende por comparação. Então, se a gente não tem nada para comparar, a gente não consegue enxergar muita coisa. E eu não sabia enxergar. Então, eu não sabia nomear crises de ansiedade, eu não sabia nomear insônia, eu não sabia nomear medo, aflição. Eu não sabia, porque de onde eu vim, não se conversava sobre isso. Né? Aliás, é da nossa geração para frente que hoje se conversa mais sobre tudo isso. Né? Então eu não sabia, eu tinha crises de ansiedade sinistras que eu não sabia nomear. Não sabia. Tô tendo piripaque, depois passa e tal, e eu não sabia que aquilo era sinal, que aquilo indicava problemas, que aquilo indicava outras questões, né, que a Vi vai apontar aqui pra gente. E quando a gente não sabe nomear, a gente vai empurrando com a barriga, achando que é normal. Então foi assim, né, ao longo disso tudo, olha, eu passei na faculdade de Educação Física, cursei Educação Física. Em 2008, eu saía sempre muito tarde de academia, né? Então, 10h30 da noite, voltando para casa, eu fui assaltado, né, por 3 marginais que me ajoelharam com as mãos na cabeça durante o assalto e deram um tiro nas minhas costas. Né? Eu tinha 22 anos. Eu fiquei 50 dias no hospital, 30 dias em coma, né? Não induzido. Fiquei 30 dias em coma, fizeram a cirurgia, tentaram reparar o que tinha, porque é SUS. Né? Então fizeram o que puderam, tal. Então dali o que eu deveria fazer? Procurar ajuda. Não sabia, não tem essa cultura. Não... Saí do hospital, ninguém falou nada. Fisioterapia tem que fazer? Não, ninguém falou nada. Ajuda psicológica, psiquiatra, não se fala. Joga de novo para a rua e vida que segue. Né? Então daquilo ali já veio daquele episódio de 2008, eu já comecei a não conseguir mais dormir de noite. Muito
pensamento catastrófico, sensação de que estava sendo vigiado o tempo todo, que tinha alguém olhando o que eu faço, deixa de fazer, sabe? Ó, deixa eu dar um gancho aqui dessa parte que Pode. você está falando, Dani. Manda bronca, velho. Que tem, quando a gente passa por algum evento traumático, seja ele um evento como que o Daniel passou, né? O caso de tomar um tiro, ficar ali em coma, perder toda a capacidade física que ele tinha, que ele era educador físico, era dono de uma academia na época, inclusive, né? E, de repente, você acordar e a tua vida está destruída, está desmoronada, né? Quando você passa por situações traumáticas desse tipo, não é só o teu emocional que sofre. Então, se o Daniel tivesse sabido nomear isso naquela época, se ele soubesse o que ele estava vivendo, provavelmente ele iria no médico. E aí, ele indo no médico, o que ia acontecer? O médico ia falar para ele que ele estava com um transtorno de estresse pós-traumático, provavelmente, e ia mandar ele para um psicólogo, que ia encaminhar para um psiquiatra, e o Daniel estaria tomando remédios psiquiátricos até hoje em dosagens absurdas, porque ela só vai aumentando. A tendência é aumentar. Só que a questão é que o trauma não fica somente na parte física e na parte emocional. Tem o teu campo energético. Existe a tua alma. Um tiro, ele não perfura só o teu corpo físico, ele perfura a tua alma. Ele perfura os seus centros energéticos. Por onde passou isso? Que tipo de trauma o corpo todo sofreu e atacou os centros energéticos com esse trauma, com essa energia que veio disso, com aquela energia negativa, que eram três marginais provavelmente cheios de obsessores, cheios de energias negativas. Muitas dessas energias podem ter passado para você, Daniel, naquele momento, e você ficou cheio de obsessões. E, além disso, podem ter despertado gatilhos dentro de você que te trouxe traumas de vidas passadas, traumas de infância, traumas de você relembrar essas coisas que você falou, né? Que você era rejeitado, que o teu time sempre perdia quando você jogava bola. Então, vem tudo isso, olha o peso dessa carga emocional. Às vezes, para quem não passou por isso, pode não ser nada. Mas para alguém que já viveu alguma coisa parecida, por exemplo, uma pessoa que sofreu um bullying, uma pessoa que, sei lá, foi agredida pelo marido, que teve uma família que era agressiva, teve pais ausentes. Quando a gente fala de cada uma dessas coisas, dá um gatilho na pessoa. E quando a gente vive alguma coisa assim, é pior ainda, porque os gatilhos vêm de todos os lados. E aí a vida do Daniel começou a se reconstruir em cima de uma coisa, de um buraco. É isso. Isso não foi reconstruído antes dele começar. A parábola que dá para usar, Vi, só para aproveitar o insight, é tipo você começar a construir o castelo da sua vida num terreno cheio de entulho. Primeiro tem que limpar o terreno. Né? Pode continuar a tua linha, só interromper para não perder o insight. Não, é exatamente isso. E aí o que acontece com os tratamentos médicos? Você não tem uma preparação para você receber algumas informações. Se o Daniel tivesse ido para uma terapia naquela época, o terapeuta provavelmente ia procurar os traumas de infância, ia procurar alguma coisa, uma lembrança, a memória que ficou daquele momento que ele tomou o tiro. Ele ia se atentar a todas essas coisas. Mas e a parte energética do corpo dele que está afetada? Se você não consegue dar força para uma pessoa antes, para ela depois começar a se reconstruir, ou seja, tirar o entulho do terreno, aterrar tudo bonitinho, botar pedra para não afundar e depois passar o cimento e aí começar a reconstruir a vida do Daniel, o que vai acontecer? Você vai reconstruir. Às vezes você vai ter até a sensação de que foi reconstruída. Isso pode durar alguns meses, alguns anos. Eu tenho informação para colocar. Depois com o Daniel mostra que isso não tem sequência. Uma hora para, uma hora acaba. Uma hora fica pesada a casa demais ali e a estrutura desmorona. E desmorona
Aonde? Em cima de todo aquele entulho, aí vira mais entulho ainda, e a pessoa soterrada ali, ela vai sair como? É muito difícil. Por isso que a gente precisa de uma estrutura energética e uma estrutura espiritual, uma remoção das coisas negativas que a gente não está vendo o que está acontecendo na nossa vida. Que foi aí que o Daniel começou a abrir o horizonte dessa nova vida que ele está vivendo hoje. Não, E agora mas você tem continua a sua coisa, tem coisa. Peraí, então saímos do hospital, aí desvinculei com a ideia de ser empregado, nunca mais que ser empregado, mas fui tentar o mundo. E olha só, nessa de tentar o mundo, uma das pessoas que cruzou meu caminho foi a própria Vivian, 2012. Eu conheci ela em uma empresa multinacional que a gente trabalhou. Dali surgiram grandes... Se eu contar as oportunidades que passaram pelo meu caminho, vocês vão falar que eu sou igual o Naldo Bene, que fica falando um monte de mentira na internet, que ele era amigo do Will Smith, que ele era não sei o que da Nike, sabe? A galera ouve as minhas histórias, eles falam assim, porra, tá igual o Naldo. Então, mas a Vivian é testemunha que é verdade. Os tipos de ambientes e conexões que se desdobraram para mim ao longo da vida. Sabe? Amizade com um bilionário, direção comercial de empresa desse cara, no meio de bodybuilding, que era o esporte que na época eu trabalhava, todo mundo que mora fora hoje, Estados Unidos, grana e tal. Então, tipo assim, a gente veio tendo muitas oportunidades, consegui em algum momento depois ter uma ascensão financeira, que era algo que para mim era muito importante, viver esse tipo de realização, né? Mas o que foi acontecendo? Olha só, cada passo que eu dava para frente, parecia que colocava mais um container de peso nas minhas costas. Não melhorava, ficava mais difícil. Saca? Então, cada passo que eu evoluía, cada vez que, por exemplo, eu melhorava a vida conjugal, ou achava que estava melhorando, cada passo que eu dava profissionalmente, cada oportunidade que surgia toda uma carga emocional em volta que tornava aquilo cada vez mais impossível. Então isso foi se empurrando, né? Nesse meio termo, eu tive um casamento que perdurou 9 anos. Eu tenho muito respeito pela pessoa, que inclusive é mãe da minha filha, só que não era para ter acontecido, era para ter parado no segundo ano, que foi quando eu interrompi a primeira vez. Não era para ter continuado, saca? Não era para ter continuado, essa era a conta. Mas, por não saber nomear, por conta do que aconteceu lá em 2008, a gente vai empurrando, medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, aquele apego a coisas que não são... O pé é 40, o sapato é 36. A gente fica tentando empurrar o pé lá dentro com medo de não ter outro sapato. É melhor andar descalço às vezes, se necessário for. Pode ter sapato, mas se precisar a gente anda descalço também é melhor do que tentar enfiar um pezinho 36. Então, em 2019, eu estava divorciado, deprimido, num burnout, fumando 2 carteiras de cigarro por dia, precisando beber álcool para dormir, acordando com 1 grama de cafeína e estimulante para conseguir sair da cama, sem nenhum sentido de absolutamente nada, emocionalmente indisponível para minha filha, sem vontade nenhuma de tocar a empresa que eu tinha, que eu trabalhava, que eu trabalhei muito, não tinha mais vontade nenhuma absolutamente de interagir naquilo. Né? E aí, em dezembro de 2019, eu tive um surto. Eu não sabia, até então também por não saber nomear, não saber direcionar, a gente fica brincando com os limites. Eu fiquei brincando com os meus limites, achando que sempre, tipo assim, vai ser gradual. Não, uma hora a corda estoura. Você vai puxando, uma hora ela rompe. Aí veio o surto. Nesse surto, eu fiquei uma madrugada inteira andando com o carro a 200 km por hora na rodovia, escolhendo embaixo de qual carreta eu ia jogar meu carro. Às 7 horas da manhã, recobrei a consciência, voltei para casa e falei, eu preciso de ajuda. Foi naquela época que eu acabei me encontrando com a Vivi, acho que 3, 4 dias depois. Passei por uma constelação familiar na época, postei na internet, a Vivian ressurgiu e aí ela e a Lara já começaram a intervir. Desde então, galera, deixa eu contar, eu sou cliente recorrente delas, nunca mais deixei de ter o atendimento com elas. Nunca mais. Desde então elas sempre me acompanharam. Dali para frente, desde a primeira sessão com a Lara, desde tudo que a gente fez, tal, o reset e os demais produtos, eu comecei a entender
certos processos. Eu comecei a saber nomear. É mais fácil você se defender quando você sabe de onde vem o tiro. Aprendi que existem diversos tipos de obsessões, que existe auto-obsessão, que existe obsessão encarnada, desencarnada. Gente do céu. Às vezes a gente é o próprio obsessor e a gente não sabe. Eu era o meu pior obsessor. Sabe? Então, dali pra frente, naquela época eu lembro que eu tive o surto, aí o que eu desenhei, a gente usa o que tem, porque lembra que lá atrás a gente aprendeu e a gente fica se comparando só com aquilo que a gente era. Então eu achava que eu tinha que salvar aquele casamento. Ele não existia mais, como é que eu vou salvar o que não existe? Né? Eu achava que eu tinha que salvar aquele casamento, que eu tinha que tentar retomar a empresa e tal. Então todo o meu primeiro esforço ainda foi em tentar consertar aquilo que já não era mais para existir. Mas, por estar no processo, deu para começar a aceitar certos não sei se o nome é correto, de catarses. Eu precisei passar por uns processos de reajustar, de limpeza, de soltar muita coisa, com medo, porque quando a gente tem só um ossinho na mão e é tudo que a gente segurou até então, a gente não acredita muito em filé mignon, a gente acredita só no ossinho, né? E aí fui soltando com o tempo, então veio finalmente a separação de uma forma pacífica, tudo certo, né? Tanto que a minha ex-mulher mora na rua da minha casa, 500 metros daqui. Minha filha fica na casa de quem quer, na hora que quer, do jeito que quer, tudo é festa, tá tranquilo, ela já tá numa relação nova, seguiu a vida dela. Eu acabei descobrindo que eu adoro ficar na minha solitude, estou me divertindo muito enquanto isso, e vou ficar muito tempo ainda. Eu acho que a gente merece olhar para a gente quando precisa, na intensidade que foi pedido isso, né? Então, dali para frente, veio se desdobrando uma outra situação, onde a gente começa a entender que tudo bem ficar um tempo, o pezão 40 descalço, ele vai ficar melhor do que se ele ficar sufocado dentro de um 36, tentando passar remédio de dor, de não sei o que, antibiótico para ficar no 36. Solta, cara. Solta. Só que eu só consegui, a cabeça só conseguiu soltar depois todo um processo convivendo com essas duas. Porque, ainda vou dizer, até 2019 eu me auto-intitulava ateu. Olha que doideira. Eu me auto-intitulava ateu. Eu não sei explicar com profundidade o que essas duas fazem. Não sei. Só que olha só, primeira sessão que eu tive com a Vivian, lembra que eu contei que eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia? Ela fez um atendimento lá, depois ela vai falar o nome do produto dela, tal, enfim. Que não acredito que nem é esse, né, que você está trabalhando no momento pessoal, uma coisa lá de 2019. Aí ela falou assim, ó, quando a gente terminar, pela manhã, eu vou ligar para você numa chamada de vídeo, tá? E a gente vai tomar uma cerveja, beleza? Eu falei, beleza, porque fazia tempo que a gente não se via e a gente trabalhava junto e a gente tomava cerveja. Cara, ela viu eu fumar meu último cigarro. Eu falei com ela essa semana, eu falei, Vivian, você viu eu fumar meu último cigarro. E ele nem queimou inteiro, ele queimou metade, eu deixei ali e ali ficou. Tipo assim, eu não fiz força para parar de fumar, eu esqueci de acender o próximo cigarro. Aí quando eu me dei conta, tinha 10 dias que a carteira de cigarro estava jogada no sofá lá, eu falei, vou jogar fora. E aí, o que aconteceu, Olivia? Não entendi. A gente tem um trabalho muito profundo que a gente faz aqui. E, modéstia à parte, não existe nenhum outro no mundo que faça o que a gente faz. Você pode procurar terapia energética, espiritual, trabalho, centro, não importa. Você nunca vai encontrar uma terapia igual a nossa, que faz uma limpeza única e resolve, limpa todas as coisas que você pediu, vai ser limpa em uma única sessão. E assim, o Daniel, como a gente tinha uma história, a gente tinha mais tempo, né, que a gente se conhecia, e eu vi que ele estava numa situação muito deplorável, realmente. A gente voltou a conversar, até porque eu vi um vídeo dele na internet e eu falei, nossa, você falou isso aqui nesse vídeo e me deu uma ideia para gravar e tal. E aí eu peguei e falei para ele do meu trabalho. Aí ele falou assim, eu não sei o que é, mas eu fiz uma constelação e eu achei legal e pode ser que seja isso aí que eu estou precisando, porque minha vida está um caos. E aí a gente pede para a pessoa preencher uma ficha de pré-atendimento
uma ficha muito detalhada falando o que está acontecendo, o que não está legal, o que você quer mudar, contando um pouco da tua história. E uma das coisas que ele falou era esse negócio que ele estava fumando muito e que ele queria reduzir o cigarro, né? E aí, a gente sabe que fumar não é simplesmente um vício físico. O vício físico talvez seja a parte mais difícil, né? Aquele costume da gente ter alguma coisa na mão, porque eu também fumei. Eu fumei até os meus, acho que 21 anos. Eu fumei por uns 7 anos. Comecei cedo a fumar. E depois que eu parei de fumar, eu parei com esforço, né? Ralando mesmo para conseguir parar, porque é muito difícil parar sem saber tudo isso que hoje eu sei. Então eu tinha, toda vez que eu ia em qualquer lugar, eu tinha que ficar com alguma coisa na mão. Eu tinha que ficar segurando alguma coisa, porque eu tinha o costume de estar sempre com um cigarro na mão, né? Então eu ia nos lugares, eu ficava com uma garrafinha de água vazia na mão, só para ter alguma coisa para segurar, para suprir a necessidade do cigarro. Fora o nervoso, fora várias coisas que a gente fica por causa da dependência química, né? Só que a gente tem uma outra dependência, que é a dependência espiritual, é a dependência energética. Eu nem imaginava. Toda vez que a gente acende um cigarro, principalmente quando você frequenta um barzinho, uma balada, né? O Daniel falou de beber, eu não bebo fora da minha casa, porque eu sei que fora de casa você abaixou um pouquinho a tua vibração, você ficou um pouquinho mais molezinho ali. Se você não estiver preparado, vem um obsessor e cola ali em você. Aí daqui a pouco você fala, gente, saiu um dia e virei alcoólatra. É porque tem um monte de obsessores. E o Daniel não tinha um ou dois que fumavam com ele, tinha vários que fumavam com ele. Então, no momento que a gente removeu aquelas interferências espirituais que tinham ali, a vontade dele de fumar já existia muito pouco. Ficou só o físico. Só que o físico, para ele, já era uma coisa tão automática que, às vezes, quando a gente fuma muito, a pessoa, às vezes, nem traga. Ela não tem aquele prazer de puxar a fumaça. Ela fica simplesmente fumando, um atrás do outro. Entende? Ela vai, às vezes, acendendo um cigarro na bituca, só pelo costume de fumar. Às vezes, a pessoa não tem nem mais o físico. E o Daniel era um caso desse. Ele não tinha mais ele não tinha o desejo físico. Ele tinha um desejo que era aquelas vozes, aqueles sentimentos, aquelas várias pessoas desencarnadas que estavam ali induzindo ele a fumar. Porque essas entidades fumavam. E elas queriam fumar através do Daniel. Que não podia fumar 1 cigarro, 2 cigarros, 5 cigarros. Tinha que fumar 20, 30, 40. Né? Então, era essa a situação que o Daniel estava. E no momento que a gente fez a sessão na madrugada, eu falei para ele, vamos tomar uma cerveja online. Só que eu falei, só vou terminar de manhã. Então, a hora que você acordar aí, se você acordar e não tiver ido dormir ainda, a gente toma uma cerveja junto. Aí ele sentou lá, eu sentei aqui, e a gente começou a conversar, e ele acendeu um cigarro. E eu só olhei. Eu falei assim, ele acendeu um cigarro, deixa ele. Aí ele foi fumando, eu vi a fumaça assim passando, né? E aí eu falei para ele, ô Daniel, você acabou de fazer um trabalho, você pediu para parar de fumar e tal, mas você tá com o cigarro aí aceso? Ele olhou e falou assim, costume e tal. Aí eu falei assim, mas você sabe que você já parou de fumar, né? Eu falei para ele. Aí ele falou, parei. Eu falei, parou. Você parou de fumar. Aí ele ficou meio desconfiado assim, deu mais 1 ou 2 tragos no cigarro, e a gente ficou conversando depois, o cigarro do lado, e esqueceu o cigarro lá. Aí passou, depois ele olhou, viu que o cigarro tinha apagado, porque acabou, e ele falou pra mim. Ele falou, Vi, acho que eu parei de fumar. E nunca mais. E isso aconteceu porque existiam diversas energias, não somente entidades, mas diversas energias que colocavam o Daniel na companhia do cigarro. É o Daniel, sem a companhia do cigarro eu não sou ninguém, eu não posso fazer nada, eu fico ansioso, eu fico nervoso, eu não consigo viver normalmente. Teve um evento também que eu comentei com você depois, Vi, que corroborou com esse surto. Eu tinha acabado de mudar para o meu apartamento novo. Eu morava numa casa antes, eu, minha ex-mulher, minha filha e tal. Aí eu fui morar sozinho num apartamento muito lindo,
Maravilhoso apartamento, centro da cidade, 65 metros, tal, porcelanato inteiro, tudo embutido, lindo, 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 lindo. Gente, eu entrei com a televisão, o resto já tinha tudo lá, tudo, mobiliado, tal, maravilhoso. Aí depois de um tempo eu fui escutar a história do morador anterior, usuário de drogas pesadas e que convidava umas garotas profissionais com muita frequência para andar por ali. E que foi uma pessoa que deu muito problema para todo mundo ali, só saiu dali com ordem judicial e tal. Aí eles deram um banho de tinta no apartamento e eu entrei em seguida. E aí logo depois eu tive o surto. Pois é, porque os ambientes, eles também captam essas energias, né? Não é só a pessoa. Tudo, na verdade, tudo é energia. E se o nosso corpo é energia, aquela luz que está ali é energia, esse celular que está aqui é energia, esse computador é energia, as paredes são energia. A gente já tratou casos de uma pessoa que tinha paralisia do sono todos os dias. O cara não dormia mais com a esposa porque ele acordava tudo suado, ele não deixava a mulher dormir porque ele ficava passando mal a noite inteira. A gente fez o trabalho para ele e a gente descobriu que tinha uma entidade na casa dele. Ele falou, mas como que tinha uma entidade aqui na minha casa se eu comprei esse terreno, era vazio, nunca teve nada construído aqui e eu que construí essa casa. Ele falou, não tem porquê. A gente descobriu dentro do trabalho que o dono das terras ali, que foi alguma fazenda, alguma coisa assim, o dono das terras que desencarnou estava preso no local e ele não queria outro homem nas terras dele. E o cara não tinha sossego na própria casa dele. Estava na terra, não estava na parede. E a gente teve que fazer essa limpeza. Por isso que eu falo que todo mundo precisa em algum momento da vida, de uma limpeza espiritual. Até teve, acho que foi a Lu que falou aqui no chat, ela falou, pena que muita gente não acredita. É uma pena que muita gente não acredita. Mas que bom que vocês estão aqui tendo a oportunidade de saber disso. Né? Porque para o Daniel, ele também não acreditava. O Daniel, ele zombava de religião, ele zombava de Deus, ele falava, esses crentes aí. Ele falava com uma forma de desdém, porque ele nunca tinha tido uma experiência. Então a gente não pode desistir também de levar essa experiência para as pessoas. Às vezes você está aqui nessa live, está assistindo, você fala assim, nossa, minha mãe podia saber disso, mas você não tem coragem de mandar para ela. Mas aí tem um lance também, né? Tipo assim, então, a gente tem que apresentar as coisas para as pessoas, porque uma hora é o gatilho nela. Então, eu acabei de desenvolver uma visão sobre isso, porque é o seguinte, eu acho que a gente só muda a vibração quando a gente está disposto a mudar ela. E o fato da gente negar as coisas significa um apego com aquela vibração. Então, como é que... Às vezes, tem gente que eu falo assim, gente, não é o obsessor que obsedia a pessoa, é a pessoa que obsedia o obsessor, tá ligado? Ela não quer largar. Mas deixa eu te explicar uma coisa, Daniel, explicar para o pessoal também. Eu sou médium desde os meus 5 anos de idade. Eu passei por experiências transcendentais desde os meus 5 anos. Eu vou contar uma história rapidinha aqui de quando eu tinha 5 anos. Eu morava numa cidadezinha no interior de São Paulo chamada Morro Agudo, que é perto de Ribeirão Preto. E a gente estava tendo uma obra, uma casa estava sendo construída do lado da casa que eu morava. Eu tinha 5 aninhos. E a gente foi viajar no fim de semana e voltamos no domingo, à noitinha. Quando estava entrando dentro de casa, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, o moço machucou? E minha mãe falou, que moço? O que você está falando? Tá doida? Eu falei, o moço que caiu no portão, ele machucou? E a minha mãe falou, não sei do que você está falando, tipo, essa criança tá maluca, né? Aí no dia seguinte, a minha mãe foi saber que o cara da construção do lado, ele sempre pegava mangueira dentro da minha casa. Minha mãe emprestava a mangueira para ele de água, porque eles não tinham água ainda na construção. E aí, estava fechado, eles foram trabalhar no fim de semana e estava fechado o portão. E aí ele foi pular o portão, e era aqueles portão de lancinha, não é igual é hoje. Essas lanças, não era aquelas lanças afiadas, mas era um portão baixo, mas tinha umas lancinhas em cima. E na hora que o cara foi pular, ele escorregou e ele espetou a barriga na lança do portão. Como que eu sabia disso se eu não estava lá? Eu cheguei, eu olhei pro portão e eu vi a cena do que tinha acontecido. Tipo,
É uma memória dos objetos. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu uma vez descobri que um amigo meu, eu descobri que tinha um sócio do pai dele que traía a esposa, porque eu olhei, eu vi, ele me mandou uma foto de uma mesa que era do cara que já tinha morrido. E eu olhei e eu vi uma cena do cara conversando com alguém sobre uma traição. E eu contei pra ele, e ele falou assim, o cara lá, ele tem um filho fora do casamento e tal. Como é que você sabe disso? Eu falei, eu vi na mesa. Então, assim, eu enxergo a memória de alguns objetos. Não é sempre, não é assim, é só eu olhar que acontece. É uma coisa aleatória. Tem vezes que acontece, não. Então, isso aconteceu com 5 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu estava numa aula de redação e, do nada, eu comecei a psicografar, escrever loucamente. Eu chorava e não conseguia ter controle da minha mão. E eu não parava de escrever. Escrevi uma carta lá enorme. Mandava no centro espírita minha carta e falaram, a menina está canalizando, é um espírito se comunicando. O que eu fiz? Saí vazada, correndo. Depois, com 21 anos, aconteceu um outro problema, uma outra questão. Eu estava na casa de uma amiga minha e eu deitei, assim, a gente estava assistindo o filme, eu deitei e dormi, cochilei. Eu acordei sentada com ela olhando pra minha cara e falando, Via, você? E aí eu falei, claro que sou eu. Tipo, eu não sabia o que estava acontecendo. E ela falou que eu tinha incorporado uma entidade e comecei a falar com ela. Sabe o que eu fiz? Eu duvidei dela e fui embora. Então, eu fui tendo várias situações na minha vida que foram me mostrando, me mostrando, me mostrando. Por isso que eu falo que não interessa, a pessoa tem que querer. Não, a gente tem que mostrar. A gente tem que falar daquilo para a pessoa. Porque em algum momento, no momento dela, a gente não pode forçar a pessoa a mudar. É diferente. Sim. Mas em algum momento, no momento dela, ela vai despertar para isso. E eu despertei quando eu quase morri num acidente de carro. Porque eu sonhei com um acidente de carro que ele ia acontecer e ele aconteceu. E por sorte, como eu estava encanada, porque eu tinha sonhado aquilo naquela tarde, e o acidente foi à noite, eu estava meio encanada, eu estava devagarzinho, eu consegui evitar o pior, porque a roda do meu carro soltou do carro e ninguém sabe. Ninguém sabe como isso aconteceu. Até hoje, tá? Então, assim, a gente vai tendo várias oportunidades, e quando eu falo disso para o Daniel e o Daniel me ignora a primeira vez, eu estou contando uma semente, entende? Então, de repente, você vê um negócio ali, minha mãe tem depressão, eu vi um vídeo aqui sobre depressão, manda para ela, se ela vai ver, se ela não vai, se vai fazer sentido para ela, não vai, é problema dela, entendeu? Mas a gente tem que procurar oferecer isso para as pessoas, porque a gente teve a oportunidade de estar aqui, entende? Por que você teve a oportunidade de estar aqui, Daniel? Porque alguém me mandou. Porque a gente se tornou amigo lá em 2000. Alguém fez a ponte. Sim. E aí um dia eu fui te perguntar de um vídeo e eu sabia que eu nunca tinha ido atrás de você para falar sobre isso, porque eu achava que ia vir uma porta na minha cara. Eu nunca pensei que você fosse me ouvir em relação a isso. Por que você me ouviu? Porque você estava mal o suficiente para ouvir. Você nunca perguntou? Não, mas é isso. Mas é isso. A gente só escuta quando a gente está mal o suficiente para escutar. Eu acho que eu escutaria. Eu deixaria você falar tranquilamente. Nunca tive problema. Mas você perguntou, eu tô... Mas eu não tinha coragem de falar. É o que você está falando, né? Poderia ter ido antes, mas eu não tinha coragem de falar com você. Né? Eu sei que o arquétipo meu também não ajuda muito. Eu sei. Dá uma afastada, normal, faz parte. Mas eu vou contar, se tipo assim, né? Eu até puxei aqui porque o TDAH vai embora. O pós, né? Quando eu comecei me mantive em tratamento com você, com a Lara, e passando por tudo. A gente fez o alinhamento dos chakras, né? A gente, tá mexendo na questão da vibração. Subiu muito a vibração também naquele trabalho. Foi um negócio muito legal. E dali pra frente, como eu comecei a entender o processo de obsessão, isso mudou meu critério de seleção de convívios, de lugares, de contextos, até no algoritmo da rede social. Até no algoritmo da rede social. Até pela rede social eu acredito que a gente pega essas porcarias. Com certeza.
dependendo do que você vê, de como que você alimenta o seu algoritmo, que você reage a alguma coisa, o algoritmo entende que você quer, ele começa a te mandar um monte. Isso pode ser pro bom ou pro mal. Para todo lado. Sim, né? sim. Pega porque são programações também, né? É o tema que a gente estava falando ontem na live, são programações. Então, o algoritmo ele vai lendo você através de tudo que você acessa, das conversas que você tem e tudo mais. E aí, o que ele vai fazendo? Ele vai fazendo uma hipnose. Ó, ela costuma ficar 1 hora no celular. Quando vai dar 55 minutos que você está no celular, ele vai te jogar um conteúdo, aquele conteúdo foda, que você tá doido para ver, para você ficar mais 1 hora. E você não encerrar o momento ali, entende? Ó, tem um pessoal que está fazendo perguntas, só para falar aqui. Podem continuar fazendo as perguntas, depois eu vou voltar ao chat, tá? E vou responder as perguntas de vocês. Podem continuar fazendo, tá? Pode continuar. Aí o que acontece? Hoje, né, a gente começou isso em dezembro de 2019, 2 anos e, tô olhando aqui, 2 anos e 4 ou 5 meses, mais ou menos. Hoje eu consigo perceber, porque, tipo assim, a depressão, ela passeia por aí. Eu vejo ela passeia. Tem pessoas que se aproximam, ela começa a chegar perto. Fala, pra lá você, vai, vaza. O jeito que certas pessoas acham que podem falar com a gente, elas acham que podem se aproximar, ela fala, não te dê liberdade, fica lá. E aí quando, por conta, né, de ter esse aprendizado com vocês e tal, eu começar a perceber esses padrões, então, peraí, não, fica do portão para fora, aqui não entra. E dali para frente, eu lembro que eu falei lá no começo, tem coisa que a gente acha que é a gente, eu não sou ansioso. Eu sou ligadão, eu sou um cara zen, eu sou calmo. Eu sou sarcástico, isso eu sou, porque você pode fazer o que quiser, eu vou continuar tirando onda com os outros. Ficou, faz parte. Mas eu sou zen, eu sou calmo, eu não gosto de muvuca, eu não gosto de bagunça, eu não gosto de putaria. Eu gosto de uma música legal, eu gosto de um ambiente bacana, gosto de tomar uma gelada, um vinho, gosto num ambiente tranquilo, na minha casa, sem loucura dos outros, entendeu? Adoro curtir a vibração da minha filha, mas o mais importante, até profissionalmente, antes tinha uma carga. Não, você tem que fazer o que está dando dinheiro, porque você... Eu faço o que eu quiser agora. Acabou. O jeito que vai vir recompensa, qual que é a recompensa, a quantidade não é da conta de ninguém. Esse negócio de achar, o que os outros, o que eu vou... Então, isso também é obsessão. Tô nem aí. As recompensas de um trabalho, elas vêm de diversas formas. O que eu aprendi a certificar foi as recompensas que eu quero, eu estou obtendo, eu continuo fazendo. Não estou próximo. Às vezes eu ficava, não, porque tem que fazer dinheiro, não, porque tem pessoas contando comigo. Eu falei, caguei. Vou fazer o que eu quero, o que me traz as minhas recompensas. Mas não gosto. Faz o seu corre que eu faço o meu. Mas essa permissão só veio depois que eu comecei, né, a sentir isso. Falei, tem pessoas, contextos, ambientes, comportamentos que trazem a depressão para perto. Assim como tem contextos, pessoas, comportamentos que afastam ela. Aí fica fácil de escolher. Aí fica fácil. Quando a gente está numa vibração positiva, e a gente consegue, de fato, acreditar e ter o nosso autoconhecimento e gostar da gente mesmo, a gente não quer mais se desagradar. Exato. A gente não quer mais fazer as coisas só porque a mãe quer, porque o pai quer, porque os amigos fazem. A gente quer se sentir feliz. A gente quer se sentir feliz. E a gente também não quer briga com ninguém, a gente não quer confusão com as outras pessoas. A gente simplesmente, esse ambiente aqui não tá legal para mim, eu tô indo embora. Vira as costas e vai, né? E não tem mais essa neura de ficar, né? Mas se eu acabei de chegar e se eu for embora, o que vão pensar de mim e não sei o quê? A gente não tem mais isso. E é nesse momento que todas as coisas começam a ficar, a ter uma constância na nossa vida, né? Então você começa a trabalhar com o que você ama, você começa a conseguir ganhar dinheiro trabalhando com o que você ama. Eu sempre tive a crença, que você com certeza também tinha essa crença, de que trabalhar era coisa do cão. Isso aqui Lógico. é uma coisa que o capeta inventou
para fuder com a nossa vida, só que a gente é obrigado a fazer isso porque a gente precisa ganhar dinheiro. Sim, a gente não pensava... A gente nasceu num país pobre, existe essa consciência na massa, né? A gente não pensava que a gente podia fazer uma coisa que a gente amasse. Sim. Quando eu tinha 19 anos, eu queria ser psicóloga, porque era o que se conhecia, né, de terapeutas naquele tempo. E eu não fui ser, porque eu achava que isso não ia dar grana, porque eu não consegui fazer a faculdade federal, e eu achava que se eu fizesse uma faculdade paga, não ia ter o mesmo nível. Era tudo crença. Era assim o pensamento lá na minha época. Eu sou de 83, gente, eu estou com quase 40 anos já, né? Então, a gente tinha um outro pensamento. E o que eu fui fazer? Eu fui trabalhar com o que me dava dinheiro. Fui trabalhar em multinacional, trabalhei no Banco Pan-Americano. E ganhou dinheiro. Ganha dinheiro. Mas eu posso dar um relato? Quanto mais dinheiro eu vi você ganhando naquela circunstância, mais adoecida eu vi você. Sim. E aí o que aconteceu com a minha vida? A minha vida foi desmoronando emocionalmente. Eu não tinha mais felicidade, eu não conseguia me relacionar com ninguém, porque eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar. Exato. Vou ter tempo para conhecer um cara e namorar? Não vou ter tempo. Eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, porque eu preciso ganhar dinheiro. Nossa, a conta está vencendo. Eu era do tipo de pessoa que vencia a conta de energia desse mês, eu já estava preocupada com a conta do mês que vem, que eu não ia ter dinheiro para pagar do mês que vem. Então, assim, eu vivia nessa correria. E aí, a partir do momento que a minha vida inteira desmoronou, eu quase morri nesse acidente, a minha irmã, a gente brigava muito, mas naquele dia ela brigou comigo e eu saí de casa e eu morei um dia dentro do meu carro, com uma trouxa de roupa, abri a colcha da cama, joguei as minhas roupas, botei nas costas, igual Chaves, sabe, fugindo de casa, joguei dentro do carro e fui embora. Eu fiz isso. Daí eu fiquei sem trabalho, porque com o carro cheio de tranqueira, eu trabalhava de Uber, não tinha como eu trabalhar. Eu fiquei sem casa, tudo que eu tinha construído, o apartamento que eu tinha montado com ela, ficou tudo lá. E aí foi tudo dando errado, depois meu carro quebrou, eu não tinha mais como trabalhar de Uber, eu fui morar de favor na casa de um amigo, eu não tinha dinheiro para dar ração pro meu cachorro. Aí a minha vida ficou num nível assim, que eu fiquei assim, sabe quando você fica frustrado, você fala assim, gente, como que eu vou sair disso? Eu não sei como sair disso mais. Eu tô literalmente, com perdão da palavra, na merda. E aí foi naquele momento que eu tinha, por sorte, feito um curso de terapia holística, porque eu estava totalmente perdida emocionalmente, e espiritualmente, energeticamente. E aí, naquele momento, eu fiz o curso de terapia e eu falei assim, eu acho que está aqui a solução do meu problema. Só que eu já tinha feito terapia holística com outras pessoas e nenhuma terapia resolvia. Eu falava, como que a pessoa estuda, como que a pessoa aprende tudo isso aqui e ela deixa uma pessoa sair do consultório dela ainda com problema. Eu não me conformava com isso. E aí eu peguei as técnicas que eu fui aprendendo, pesquisando na internet, e essa técnica, a única técnica que eu tinha feito o curso, e eu comecei a montar um sistema de atendimento, que é o que eu apliquei no Daniel, né? E teve uma pessoa que perguntou um pouquinho antes, né? Vai ter que fazer isso com frequência, né? Por que a gente está criando agora um método que eu criei esse método de autoatendimento? É isso que eu ia perguntar, viu? Como é que você vai fazer daqui para frente? Porque isso aí é novo, né? Sim, isso é novo. Né? A gente começou isso agora no começo desse ano. Tá? A gente começou a divulgar isso. Mas o que acontece? Uma parte do que a gente faz no Reset Quântico são coisas que você consegue aplicar em si mesmo. Desde que você saiba, desde que você aprenda a fazer isso. Né? E a gente, assim, sabe que o Reset Quântico, que é essa terapia que o Daniel fez, ele é muito eficiente e ele dura muito tempo. Quantos resets você fez, Daniel? 3. De 2009 para cá. 3, reset 3. Ou seja, ele faz um reset por ano. Um por ano. Então, teve um cliente nosso que fez o reset em 2019 e ele fez, há uma semana atrás, ele fez de novo o reset. Aí ela falou para ele, nossa, você estava sumido, hein? Aí ele falou assim,
Claro, o trabalho de vocês é bom, não precisei voltar antes. Eu voltei Reverbera agora porque demais. estou precisando. Então, é uma coisa que dura muito tempo. Então, um trabalho individual específico para você, você pode fazer uma vez por ano, só para repassar, para melhorar a tua energia. Mas o trabalho individual que a gente faz com a gente mesmo, que a gente se cuidar, isso é todo dia, gente. É todo dia. A nossa energia vai caindo. E isso E às vezes você foi vai a parte mais importante que eu aprendi com vocês, viu? O reset, o reset é quando vocês vêm e tiram com a mão, literalmente. Mas esse processo de cuidar, esse processo de dar essa autonomia, eu acho que é crucial. Fez muita diferença. Porque imagina se você chegar para mim e falar assim, eu tô com uma crise aqui de ansiedade muito foda, me atende amanhã e eu falar, Daniel, eu não tenho horário para amanhã. Não digo nem isso, viu? Porque a pessoa que não tem as ferramentas, não tem nenhuma ferramenta para trabalhar, ela fica arrumando confusão o tempo inteiro. Você limpa ela suja, limpa ela suja. E aí? Tá ligado? Tipo... E a gente dá uma orientação para a pessoa fazer uma manutenção logo depois do reset. Mas para você poder se trabalhar, para você ter um instrumento ali que te salva naquele momento de desespero que você está naquela hora, te deu uma crise de ansiedade 3 horas da manhã. Você vai ligar para o terapeuta e falar, me atende agora? Não vai, você não vai conseguir isso. Né? Agora, se você tem um sistema ali na sua mão, na hora você vai lá, vou pegar esse recurso aqui, minha caixinha de ferramenta e vou usar. Né? Então, a gente tem essa terapia que ela é, como o Daniel falou, tira com a mão. No dia seguinte você já acorda falando, opa, tem alguma coisa muito diferente aqui. Né? E a gente tem o trabalho onde a gente ajuda a pessoa a lidar com as coisas emocionais também, que é um trabalho que a Lara que faz, que é a reparação essencial. Que a gente só faz para quem faz a limpeza, ou faz uma limpeza, ou faz um reset, pelo menos. Tá? E a gente tem esse autotratamento que é para você se cuidar todo dia. É para você, todos os dias que você acordar, você já acordar com a disposição renovada. Você chegar do teu trabalho, puta cansado, você teve problema, teu patrão foi um escroto com você, sei lá o que aconteceu, deu errado uma reunião que você fez. Você chegar na tua casa e você ir tomar um banho e colocar aquele instrumento ali para funcionar, você sai do teu banho limpo, renovado, pronto. Isso é maravilhoso. E aí, quando você precisa de uma coisa mais pontual, tem coisas que as pessoas precisam de ajuda. Por exemplo, uma pessoa que tomou um tiro, igual o Daniel, ele precisava de uma ajuda individual específica, não tem como eu falar para ele, faz um autotratamento. Ótimo exemplo. Né? Uma pessoa que, sei lá, acabou de tentar o suicídio, ou uma pessoa que acabou de sair de um relacionamento e está arrasado, ou uma pessoa que perdeu um ente querido. Então, esses pontos você pode precisar de uma ajuda individual. Agora, o teu dia a dia, a gente tem um monte de problema no dia a dia. Tem dia que a louça tá dobrando a esquina da pia, e você não tá afim de lavar, mas você tem que lavar, e você tá nervoso, você tá estressado. Imagina você ter uma ferramenta para você resolver isso ali na hora, e você ir lavar a tua louça cantando, sabe? Então, a gente tem que ter, a gente tem, na verdade, uma caixa de ferramentas com vários instrumentos. Tem gente que pode fazer e que precisa do reset, faz o reset. Tem gente que não pode fazer o reset, faz uma limpeza. Tem gente que não pode fazer a limpeza e não pode fazer o reset, tenha uma ferramenta de autoconhecimento e uma ferramenta de autoconhecimento. Vai aliviar pra dedéu. E vai prevenir surtos, né? Vai prevenir. Porque surtos. A intenção dessas ferramentas é justamente isso. É prevenir as coisas que vão acontecer lá na frente. E aí você consegue quebrar esses ciclos. Né? Só que você não vai conseguir fazer isso se você não tiver um pouquinho de conhecimento, pelo menos. Né? Deixa eu ver. Quando meu marido foi sequestrado, ele fez a reparação essencial no dia seguinte. Foi fundamental para ele. Sim, a Daniela é uma cliente nossa. Ela é igual a você, Daniel. E a Daniela, né? Ela é uma cliente nossa também que a família inteira dela já fez. O marido, a mãe, o pai, o cachorro, o periquito, o papagaio.
né? Então, toda vez que tem uma emergência, precisa fazer. E imagina você superar um sequestro. Né? Você passar ali por aquele apuro, você tá pensando o tempo todo que você vai morrer. Sim. Né? Só que nesses momentos você precisa ser trazido de volta num supetão. Mas para o seu dia a dia, o trabalho de autotratamento é mais do que suficiente para você se manter. E o autotratamento, ele faz outra coisa. Ele remove também os obsessores. Só que ele não remove com o reset. O reset arranca na unha, né? O reset é um arrastão da polícia arrancando os cracudos lá na Cracolândia. Joga água, tira todo mundo aí. Com as barraquinhas, né? Que estão montadas no seu campo, né? Mas a empresa, o que ela faz? Ela vai elevando a sua vibração e vai tornando insuportável para aquela entidade ficar conectada com você. Você já viu aquelas crianças que ficam gritando, que ficam, mãe, ô mãe, ô mãe, puxando a saia da mãe, ô mãe, ô mãe, não tem coisa mais irritante que aquilo, não é? Aí que a mãe faz, dá um tabete na orelha para a criança parar, né? Ou ela vai embora, ela desiste, né? Então, esse tipo de situação, quando você sobe no banquinho, o obsessor fica lá embaixo tentando te alcançar, ele não te alcança. Aí chega uma hora que ele fala, puta, essa daí eu não vou conseguir atormentar mais, vou vazar daqui. É isso que acontece. E aí você vai elevando a tua vibração, até um ponto que você não precisa mais fazer isso todo dia. Você pode fazer uma vez por semana, uma vez por mês, eu vou dizer cada 2 que eu ainda não estou muito bom nisso, não. A Vi vai fazer mais reset aí de novo. Tem humildade, aprendi, mas vambora. Vi, daqui a pouquinho eu vou ter que buscar a dona da porra toda aqui lá na casa da amiguinha. Vamos para as perguntas, vamos quer lá, aproveitar então, mais alguma coisa? Só para a gente não passar do tempo. As suas considerações finais também. A Lara me passou aqui as perguntas que o pessoal fez. Legal. E a gente vai falando que eu vou ler as perguntas aqui. E depois, se você também tiver com pressa, você precisar ir, você vai, eu fico aqui respondendo as perguntas. Não, eu falei já para a gente poder já ganhar e aproveitar melhor. Consideração que eu tenho para fazer é a seguinte, gente, é mais fácil se defender quando você sabe de onde vem o tiro. E é mais rápido você ir em quem já sabe de onde vem o tiro. Ao invés de ficar procurando, catando milho pela internet. A internet é um vórtice assim, de informação, de energia, que se você entra ali sem saber o que você está fazendo, sem ter clareza do que você está fazendo, você se perde. Quantas vezes eu, profissional da minha área, né, eu me perco no meio de tanta informação, sendo profissional há mais de 20 anos cuidando de gente. Eu me perco. Imagina um leigo no meio disso tudo. Né? Um monte de clickbait, um monte de coisa absurda, um monte de fala, né, desconexa e tal. Então, eu vou dizer para vocês, o meu cuidado com a questão espiritual, ela só veio depois que eu tive o atendimento com a Vivian e com a Lara. Eu não teria nem a curiosidade de procurar esse tipo de coisa. E provavelmente quando tivesse, eu ia fazer voltas, mais voltas. E a Vivian fez um monte de voltas, só que ela já fez as voltas. É mais fácil ir direto nela. Então é a mesma coisa que eu falo pro pessoal às vezes assim, poxa, Daniel, né? Hoje eu recebo muitos homens em fase de pós-divórcio, né? E muitos deles falam, pô, é só esperar um tempo que passa. Foi daqui para você esperar um tempo, vai passar e você vai se envolver na mesma história daqui a 5 anos. Com outra pessoa, com um rosto diferente, vai ser igualzinho, porque existem processos acontecendo, que existe um profissional que já sabe identificar, mas você ainda não tem o olhar para isso. Você só viveu um problema na sua vida e esse problema se estabeleceu porque você não teve a malícia de identificar ele se instalando. Então o profissional ele tem essa malícia, ele percebe as coisas arquitetando e fala, opa, ali, vai acontecer. Aí você, mas eu entendi. Aí o profissional vem, ele te educa, ele te passa o passo a passo. Então, tem como a gente saber... Gente, um exemplo, ninguém fica gordo por acidente. Podem não prestar atenção que estão engordando e que está ficando grave e se darem conta tarde demais. Mas quem frequenta uma academia, quem tem uma nutri acompanhando de tempo em tempo, a pessoa vai lá, faz a avaliação e fala, fulano, você está passando do ponto? Tem
profissional acompanhando, alguém te ensinando antes de chegar a um ponto de 160 quilos, por exemplo, né, nesse exemplo aqui. Então, a parte mais importante foi ter o direcionamento pronto. O pessoal às vezes fala, pô, mas tem que gastar dinheiro. Então, gente, vou pegar de novo o exemplo da nutricionista. Uma nutricionista que cobra R$300 para fazer a tua dieta. Você levaria, brincando uns 10 anos para aprender a fazer uma dieta para você. Que presta. Fora as tentativas e erro, rebote, frustrações, dinheiro. Pô, meu, paga lá os 300 e ganha 10 anos, ganha 20 anos. Né? Quanto vale esse? Gente, é sobre tempo. Olha, a Vivian falou, eu sou de 83, eu sou de 86, o novinho aqui, quase 40. Gente, eu tô comprando tempo. Dos meus 40 para frente, eu tô comprando tempo. Saca? Eu não quero gastar mais 10 anos para aprender alguma coisa porque eu tô com preguiça de pagar alguém ou de procurar um mentor. Não, a Vivi é minha terapeuta energética espiritual, eu tenho psicólogo, eu tenho terapeuta, eu tenho coach de exercício, eu tenho todo mundo me direcionando. É mais barato, é mais rápido, não frustra, funciona. E eu vejo até como uma questão de tipo assim, Vi, qualquer pessoa que tem um Chevette, sem menosprezar, porque eu adoro carro velho. Se fundir o motor da porcaria do Chevette, ele vai arrumar R$5.000 para arrumar o Chevette. Mas ele não gasta R$5.000 por ano para cuidar da saúde mental dele. E aí? Não. Como é? Não, eu estou falando de Chevette porque qualquer pessoa simples consegue recurso para aquilo que é importante para ela. E a alma dela em que plano que fica, né? Vou dar um exemplo. A gente já atendeu aqui catador de latinha. A gente atendeu, catador de latinha. A gente tem cliente que está sempre aqui, que pagou para a família inteira, que é diarista. Então, assim, a gente tem caminhoneiro, prioridades. A gente tem mecânico, a gente tem pessoas muito simples que sabem a importância de fazer esse esforço porque elas não têm tempo para ficar aprendendo tudo. Você imagina se a gente tivesse que aprender todas as coisas? É isso que eu falo. Tem muita gente, a maioria das pessoas... Imagina, a galera gasta dinheiro com bugiganga, mas não gasta dinheiro com bem-estar. Aí é uma chave que tem que virar. E aí que eu falo, é mais rápido você ir direto aonde já está pronto. Se dá esse presente, tipo assim, como é que tá o lençol da tua cama? Quando você deita, tem cheiro de amaciante, tá limpinho? Sabe, o que custa às vezes? Você não tem muita grana, compra uma fronha bonita pro seu travesseiro, pra você deitar gostosinho. Um dia você vai lá e compra uma pluma de ganso, o pessoal fala, é bobeira, você vai passar 1/3 da sua vida ainda dormindo lá. Dá esse presente pra você, saca? Então, poxa, eu não tô bem, tem umas situações que estão há 10 anos... Dá esse presente pra você. Ou vocação pra sofrer. Isso, eu ia falar palavrão até. Meu Deus, ou vocação pra sofrer. Isso elas tiraram com a mão de mim, assim, ó. Não tem mais vocação pra sofrer, cara. Não tem. Meu carro estourou o cabeçote. Vai ficar guardado lá, não vou gastar com cabeçote, não. Vou gastar comigo. Com comida, vou gastar com meu treino. Ele espera. Esse é o pensamento, sabe? E é isso que eu acho que o pessoal tem que pensar, né? A gente fica agarradinho na nossa dor, né? E pensando que está economizando ainda, né? Ah, mas eu não vou gastar com isso agora, porque eu não posso e tal. Só que aí a pessoa fica sofrendo por anos e anos. Aí quer falar que o mundo é ruim com ele, porque minha mulher me abandonou, meu marido. Mas você não se gosta, pô. Você falou sobre esse negócio de ficar acontecendo coisas em looping, né? E acontece muito. O exemplo mais claro que eu tenho para dar disso é pessoa que está em relacionamento abusivo, tanto homem quanto mulher. Demais. Pessoa que está em relacionamento abusivo, aí ela fica lá 15 anos com a pessoa, sofrendo, aí finalmente, graças a Deus, ela consegue terminar o relacionamento. Aí passa 3 meses, ela arruma outro namorado e fala, nossa, mas esse é maravilhoso, é para casar e tal. Aí casa com aquela nova pessoa, a pessoa começa a agir exatamente como a outra agia. Se não, pior. Mas sabe por que isso acontece? Porque a pessoa continua sendo ela mesma. Então, assim, se eu sou ferro e isso aqui é imã, eu vou atrair, né? O imã vai atrair o ferro vai atrair o imã, certo? Então não adianta você continuar sendo ferro e você querer atrair flores. Você não vai atrair, cara. Não vai.
Então, a única coisa que está se repetindo não é a situação, é você que é a repetição da situação. É o jeito que você é que está fazendo aquilo se repetir com você. Essa que é a diferença. A pessoa pensa que o que está se repetindo é a história, não é a história, é você que está se repetindo. Acham que é de fora, não é, cara. Não é, não é. A gente disse sim para o nosso emprego, a gente disse sim para o cônjuge esquisito, a gente disse sim para a nossa obesidade. Tem que começar a falar sim para as coisas certas. Exatamente. É exatamente isso. E nesse inteirinho todo, o Daniel era um cara que estava doente, em depressão, com ansiedade, com burnout, entrando e saindo no mesmo relacionamento várias vezes sem parar. Nem tinha repente, uma barba bonita. Agora tem barba. Eu sempre queria ter barba. E de repente o Daniel encontrou o Daniel. Você sabia quem você era, Daniel? Eu não fazia nem ideia. Eu precisava cumprir uma cartilha. Que eu nem sei de onde veio a cartilha. Sim, ela veio das crenças. Aí existe um desconforto, tá? Dando um relato daqui. Parece que é um processo eterno de descobrir a profundidade de quem a gente é. Aí você sabe quem é você? Em um certo nível, a gente vai descendo as camadas. À medida que o fôlego e a coragem aumentam, a gente vai descendo. Tem que ter fôlego para mergulhar fundo, né? A gente vai descendo. E vai descobrindo. Entende tudo. Só que para conseguir mergulhar, tem que parar de julgar e encher o saco. Você ainda está no processo também, né, do nosso curso aí de autoaplicação. Sim. Então você ainda não chegou nessa parte, mas você vai chegar. Você vai chegar e depois você vai ter certeza que você vai estar aqui para contar também a sua experiência dessa parte aí, né? E eu não vou ficar tomando seu tempo, eu sei que tua filha tá esperando aí. Eu mandei a mensagem lá, tem 8 minutos. Eu mandei mensagem lá, falando, tá tudo bem, elas estão jantando. Então, tá ok. Então, tá bom. Minha preocupação era explodir a casa dos outros. Não quero que ela exploda nada. Mas a gente pode fazer o seguinte também, Daniel. Como hoje você tá meio corrido aí, né? A gente pode se encontrar de novo na quinta-feira. O que você acha? Quinta-feira, 8 horas, para mim fica muito bom. Maravilha. Então a gente faz de novo aqui, a gente continua esse papo, tá muito gostoso. E eu tenho as perguntas do pessoal também aqui para responder. E a gente fala de novo na quinta-feira, assim, fica... Tá, vamos fazer assim, então. Você vai pegar as perguntas agora? Com eles? Sim. Tá, eu já vou lá, então, e já fica aqui a minha confirmação. Quinta-feira, 8 horas, então. Vamos prosseguir. Beleza, então. Na quinta-feira a gente vai bater um papo aqui de novo. Maravilha, então. Bom, Vi, beijo pra você. Beijo pra Lara, que eu sei que tá aí ouvindo também a gente. Né? E, turma, boa noite pra todos vocês. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, Lara. E a gente se vê de novo na quinta, hein? Beleza? Beleza. Um abraço pra vocês, fiquem bem. Até mais. Beijos. Até, Dani. Até mais. Pessoal, então eu vou responder as perguntas de vocês agora, tá? Só para liberar o Daniel, coitado, né? A filha dele já tá com soninho, já tá no horário dela, né? Para não atrapalhar lá a rotina dele. Quinta-feira ele vem de novo, então, para a gente conversar mais sobre esses assuntos, tá? Então eu tô aqui com as perguntas, tá? Que a Lara me passou, tá? A Ilma perguntou: essas limpezas têm que ser feitas constantes? Já fiz as limpezas algumas vezes e depois tudo volta, né? Já fiz as limpezas algumas vezes, depois tudo volta. Bom, as limpezas que a gente faz, que são o reset quântico e a limpeza energética espiritual, essas são limpezas que digamos assim, você mantém a tua casa limpa, certo? Todo dia você dá uma ajeitadinha, né? Você coloca as coisas no lugar, você lava uma louça, você põe uma roupinha para lavar. Isso se chama manutenção, certo? Mas quando a gente está num caos muito grande, a gente não conseguiu fazer toda a limpeza, né, da casa ali tão rápido, e a gente está sem tempo e tal, o que a gente faz? A gente contrata uma faxineira. E aí, o que a faxineira faz? Ela limpa a tua casa
de cima embaixo, ela vai tirar as teias de aranha que estão ali no teto, ela vai esfregar cada cantinho da janela, ela vai deixar tudo um brinco. Então, essas limpezas que a gente faz, uma limpeza energética espiritual, um reset quântico, elas são como se fosse a faxineira, né? É para você que está há muito tempo numa situação difícil, você que já está se sentindo sem forças, você que não está dando conta de sair da situação complicada que você entrou, você vai e chama uma pessoa para te ajudar a resolver aquilo de uma forma mais rápida, certo? Você chama uma pessoa para te orientar nesse sentido. Então, a limpeza e o reset, eles não precisam ser constantes. A gente recomenda somente, assim, em casos muito extremos, quando a pessoa está em crise muito profunda e ela precisa, às vezes, fazer um esse mês e fazer outro daqui a 3, 4, 5, 6 meses. Mas, em geral, esse período aí que o Daniel faz, que é mais ou menos um a cada ano, isso aí é suficiente. E tem pessoas que nem precisam, como é o caso desse cliente que entrou em contato com a gente semana passada, né, que ele fez um reset quântico semana passada, ele tinha feito um em 2019. Então, passou 2020, 2021, 2022, 2023, ele voltou quase 4 anos depois. E assim, lembrando que 90% dos nossos clientes fazem um único trabalho na vida. Sim, 90% das pessoas nem voltam a fazer, tá? Então, resolveu aquilo ali, aprendeu a fazer a manutenção, tá resolvido. Você não vai precisar ficar fazendo toda hora, tá? E você tá falando que você já fez limpeza algumas vezes, aí tem que ver, porque às vezes essas limpezas elas voltam por questões emocionais suas que você precisa dar uma continuidade no trabalho. Fazer só a limpeza, para algumas pessoas, não é o suficiente. Porque a pessoa tem questões emocionais que vão trazendo as questões de volta para você. Então, você precisa dar continuidade e você precisa fazer a manutenção. Então, o que a gente vai fazer agora que a gente está oferecendo essa opção de autotratamento? Você vai fazer uma limpeza e você vai aprender a resolver as suas questões depois, assim que elas aparecem. Você não vai deixar acumular e falar assim, depois de um tempo voltou. Não, quando você tiver qualquer problema, ou mesmo logo depois que você fizer a limpeza, você já vai dando continuidade com esse autoatendimento. Então, todos os dias, você vai fazer uma manutenção daquilo. Ou uma vez por semana, uma vez por mês. Isso vai depender do nível que a pessoa está. Tá? Então, você vai poder ir fazendo essa manutenção. E vai ter gente que não vai ter condição. Eu sou uma só, né? Aliás, nós somos duas aqui. Para fazer um reset quântico, nós duas fazemos juntas. Então, a gente exige muito da gente, é um trabalho muito pesado, tá? Espiritual. Então, a gente não vai conseguir atender o mundo inteiro. Mas, através do autoatendimento, a gente consegue dar a oportunidade para as pessoas que, às vezes, não vão ter como fazer uma consulta, por eu não ter horário na agenda, por eu não conseguir atender todo mundo, a pessoa não vai ter condição de fazer um atendimento do reset quântico ou limpeza energética espiritual. Mas ela vai ter condição de fazer um trabalho de manutenção com o autotratamento. Tá bom? Então, basicamente é isso. A Lara quer falar um negocinho aqui. É igual a gente falar de ervas daninhas, né? Então, a gente vai ensinar as pessoas a todo dia estar tirando as ervas daninhas. Porque o que acontece é que muitas pessoas têm muitas pragas espalhadas já no quintal de muito tempo, que não está enraizada de uma forma muito profunda. E a pessoa não faz a manutenção de ir removendo essas energias, né, com constância. Sim, tem essa questão. A gente limpa o nosso quintal, por exemplo, aqui na minha casa tem muita grama, tá? Então, a gente chama uma pessoa que vem aqui, limpa, corta tudo, né? Só que daqui um mês, ou daqui a 20 dias, dependendo se chover muito, a grama já está alta de novo, já cresceu um monte de erva daninha de novo. Então, eu vou ter que chamar o rapaz para limpar de novo. Mas se eu tiver um cortador de grama em casa, e eu ver que começou a crescer uma erva daninha, e eu for ali dar uma paradinha, eu vou conseguir manter por mais tempo o meu quintal. Agora, se o mato está da minha altura, e eu não tenho nenhum cortador de grama, o que eu vou fazer? Eu vou ter que toda hora ficar gastando dinheiro para alguém vir cortar isso para mim, né? Então é só uma analogia que eu estou fazendo. Mas basicamente é isso, é igual tomar banho. Você não tem que tomar banho todo dia, né? Tem gente que não toma todo dia, mas tem gente que toma 2, 3 vezes banho por dia, né? Então a gente
precisa fazer a manutenção das nossas energias da mesma forma que a gente precisa tomar banho, que a gente precisa escovar o dente, que a gente precisa comer, que a gente precisa lavar a nossa louça, que a gente precisa cuidar da nossa casa, né? Então, é um cuidado constante. Só que quando você tem a ferramenta em casa, é mais fácil. Você simplesmente mantém isso, ao invés de você ficar sofrendo, ficar olhando lá a tua casa bagunçada. Ah, minha casa está bagunçada, que triste, eu gosto da minha casa arrumadinha. Tá? Mas o que você está fazendo para que ela se mantenha arrumadinha? Tem que ver essa questão aí também, tá? Vamos lá, tem outra aqui. A Eva, Vivian, você não tem medo de mexer com a entidade, não? Bom, Eva, eu lido com isso desde os meus 5 anos de idade, como eu contei aqui, né? Então, assim, eu já lidei com coisas muito pesadas, tá? Eu já tive situações em que realmente eu corri risco de vida por mexer com entidades. Mas a gente aprende, a gente se protege, a gente se cuida, e eu sei que a minha missão é essa. Então, a partir do momento que eu tomei isso como a minha missão, eu aprendi também a me cuidar, para que essas entidades não possam me atingir. Eu tenho que estar em frequente vigilância, né? Eu tenho que sempre estar prestando atenção no que está acontecendo à minha volta. Hoje, por exemplo, a gente ia fazer a live pelo YouTube, nós não conseguimos, porque tinha alguma energia aqui que estava atrapalhando. Ontem eu também estava nesse mesmo assunto, e ontem a gente teve alguns probleminhas na live. Então, esse tipo de coisa, a gente sabe que acontece. Só que hoje eu não me desespero, porque eu sei o que está acontecendo e eu sei a solução, né? E não é todo mundo que tem esse dom, que vai conseguir fazer isso. Mas através de uma técnica simples e que qualquer pessoa possa aplicar, aí dá para você controlar. E você não vai ficar mexendo com a entidade, tá? Se você for fazer esse autotratamento. Na verdade, você vai fazer somente a tua proteção, né? Então, imagina que você mora num bairro perigoso. Só para dar um exemplo, você mora num bairro muito perigoso. Você não vai pegar um porrete e sair pelo bairro, sei lá, dando porrada nos bandidos que moram ali perto, certo? Mas você pode colocar um muro mais alto na tua casa, colocar uma cerca elétrica, colocar um sistema de vigilância, que é isso que o autotratamento faz, ele é uma proteção. E não necessariamente você vai fazer um ataque contra qualquer pessoa, mas você vai se proteger dessas energias, tá? A Lu Silva, tem como evoluir na clarividência? Olha, Lu, na minha opinião, tem como tudo, né? Não tem nada que seja impossível para ninguém, né? Mas tem pessoas que já têm uma predisposição maior, que nascem com uma facilidade maior em fazer isso, né? Eu já nasci com esses campos todos abertos, eu vi coisas a minha vida inteira, eu previ a morte de familiares, de amigos, isso me causou bastante trauma, principalmente quando eu era mais nova. Aconteceu recentemente, de novo, em 2021, um caso que foi muito traumático para mim. Eu fiquei, acho que, uns bons meses, assim, bem em choque, travada. Então, não é fácil a gente ter esse tipo de dom. Tem muita gente que acha que é bacana, que é legal, nossa, que divertido, você vai saber das coisas e tal. Mas a gente tem que ter muito preparo para conviver, para viver com isso, e a gente tem que optar, né? Existe um trabalho que eu não sei se todo mundo aqui conhece, chamado ressonância harmônica, e muitas pessoas vão lá nessa ressonância harmônica, que é um negócio que você faz pedidos de coisas, e a pessoa vai lá e fala assim, eu quero a consciência de Buda, eu quero a consciência de Jesus. Só que elas não pensam no seguinte, você quer os fardos que Buda carregou? Você quer os fardos que Jesus carregou? Então, as pessoas pensam só na coisa boa. Nossa, olha aquele artista famoso, ele é milionário. Olha, ele casou com uma mulher maravilhosa. Nossa, ele tem dinheiro, ele viaja, ele tem uma vida maravilhosa. Você sabe do resto da vida dele? A gente geralmente não sabe totalmente da vida das pessoas. Então, quando a gente vai pegar uma coisa como a clarividência, né, que você falou aquilo, a gente tem que saber que não são
só flores, né? Não é uma coisa legalzinha que você vai sempre aproveitar e ficar felizinho, né? É como aconteceu comigo, por exemplo, que eu sonhei com meu tio-avô, e ele se despedia de mim, ele falava que ele estava indo embora e tal, e eu nem acreditei, porque ele não estava doente, não tinha nada de errado, e passou uns 3 dias, ele faleceu num acidente de carro. Então, você imagina como ficou a minha cabeça na época, eu devia ter uns 14 ou 15 anos. Imagine como ficou a minha cabeça, né, sabendo que eu sabia daquilo e eu não pude fazer nada para evitar. Né? Eu sonhei com aquele acidente da TAM, que caiu lá em Congonhas também, só que eu não sabia quando, como, onde ia acontecer, eu só sabia que ia cair um avião e eu vi tudo o que aconteceu com aquelas pessoas que estavam lá. Então, a gente tem que pensar, né? Pesa bem aí na balança se você realmente quer isso para você, né? E geralmente as pessoas já têm alguma predisposição e elas vão desenvolvendo conforme elas vão trabalhando, né, com isso. Então é um pouco complicado às vezes a gente simplesmente querer desenvolver sem pensar em todos os pontos, tá bom? Então ela está falando aqui, muitos sonhos meus acontecem, me falaram que sou clarividente, né? Isso é impressão bom, sim. Provavelmente você tem a clarividência, então é bom você trabalhar bastante o teu emocional e com certeza se você começar a trabalhar a sua espiritualidade, se você começar a cuidar dessa parte da sua vida, isso vai ficar um pouco mais leve para você e talvez até fique um pouco mais claro também toda a imagem que você vai, todas as informações que você vai receber, tá? Eu recebo muita coisa, eu recebo canalizações, eu sei de algumas coisas que vão acontecer, e assim, é legal, por um lado, mas por outro lado, às vezes é um pouco pesado também o fardo, tá? Deixa eu ver aqui, quem mais? Tem mais perguntas? O Ricardo está falando aqui, quanto mais se aprende, mais sabe-se que nada sabe. É isso aí. A gente está sempre aprendendo, né? Então, a gente ter uma ferramenta de autoconhecimento na nossa mão é importante, porque toda hora a gente está mudando. Né? A Vivian de 10 anos não era a Vivian de 15, não era a Vivian de 20, não era a Vivian de 25, e não era a Vivian de 39 hoje, né? Então, a gente vai mudando constantemente e é bom a gente saber uma forma da gente ir se aprofundando na gente mesmo para a gente continuar aprendendo, né? E para a gente continuar crescendo, né? Crescendo individualmente, crescendo espiritualmente e aprendendo também a proteger o nosso campo das energias dos outros e das energias que a gente mesmo pode estar provocando aí contra nós mesmos, né? A Ilma está falando aqui que sonhou com 11 de setembro. Eu não sonhei com 11 de setembro, mas eu imagino, dependendo de onde você estava dentro do sonho, é uma visão bem traumática e não desejo para ninguém, tá? Eu já tive sonhos outras coisas, mas eu não gostaria. Jordana, mas a gente também não tem um controle total sobre isso, né? A gente veio para cá com uma programação e a gente tem muitas coisas para aprender, né? Então, todas as coisas que a gente tem para aprender aqui, elas vão vir para a gente. Então, provavelmente tem algo que você precisa aprender com esses sonhos, com essas situações. Eu, por exemplo, o que eu precisava aprender é que eu não devia ter fugido dos meus sonhos lá em 2019. Que eu tinha esse dom de ajudar as pessoas, de ser terapeuta, de realmente ajudar as pessoas a transformar a vida delas e eu poder me transformar através disso. Só que eu teimei, até que quando eu tinha 34 anos, há 5 anos atrás, foi que eu realmente caí em mim e eu tive que me ferrar muito, tive que perder tudo que eu tinha para que eu tomasse consciência de que o dinheiro não era mais importante do que viver a minha missão, o que os outros pensavam a respeito de mim não importam mais do que o que eu realmente, o que eu mesma penso sobre mim e o que Deus sabe sobre mim. Né? Então a gente precisa ter essa consciência também. A gente está aqui por algum motivo, e se a gente ficar vivendo para os outros, ou vivendo aquilo que a gente acha que os outros fizeram para a gente não vai conseguir viver uma vida plena. Tá? Tem mais uma pergunta aqui. O
Jota perguntou, vocês vão ensinar a fazer esse método que você aprendeu? Esse método eu não aprendi, esse método eu criei, tá, Jota? E a gente vai ter o evento agora, né, nos dias 10, 12 e 14, é na semana que vem, tá? Essa semana toda a gente está aqui esclarecendo algumas coisas, trazendo um pouco mais de informação, porque no evento não vai dar para a gente ter uma gama tão grande de informação, né? Então, já estou adiantando alguma coisa aqui do assunto, mas nos dias 10, 12 e 14 de abril, a gente vai estar passando mais informações, tá, sobre esse método que eu criei e que hoje eu ensino também as pessoas a executarem e a usarem no dia a dia para que elas possam ter uma vida aí realmente plena, feliz e ter uma manutenção dessas energias positivas na vida delas. Tá? Então, quem não se inscreveu ainda, gente, tá na bio o link para se inscrever para a Semana da Vida Memorável. Tá? Esse evento vai ser muito especial, vai ser muito bacana. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Vocês vão aprender muito mais do que vocês já estão aprendendo aqui nessa live. Tá bom? E nas outras lives também. E quem perdeu alguma das outras lives de aquecimento, que a gente teve 3 semana passada, a gente já teve, essa é a terceira dessa semana. A terceira ou a segunda? É a segunda dessa semana, né? É a segunda dessa semana. E a gente vai ter mais 3 ainda. Amanhã tem mais uma live. Quinta eu vou conversar de novo com o Daniel aqui. E na sexta tem mais uma, tá? E depois, segunda, quarta e sexta da outra semana é a Semana da Vida Memorável, tá? E vai ser... a gente vai abrir sempre às 8 horas, tá? Só que tá ficando gravado esses eventos. Então vocês podem ir lá no YouTube. Aqui no Instagram... Quando passa de 1 hora eu não consigo salvar. Então, a gente não consegue manter aqui. Então, é só vocês seguirem a gente lá no YouTube. É o canal Desperte Seu Melhor. É só você escrever Vivian Garrido lá ou Vivian Garrido Desperte Seu Melhor, que você vai encontrar o meu canal lá. Ou pede pra gente, manda uma mensagem aqui no direct do Instagram, que a gente manda o endereço do YouTube para vocês, tá? E também eu deixei o link da live nos stories ali, tem aqueles destaques dos stories, tá ali os links também para vocês irem lá para o YouTube. Todo dia eu posto o link do YouTube nos stories, tá? Então vocês vão poder acompanhar tudo por lá também e marcar, agendar também lá no YouTube. E a Dani falou aqui também, tá falando aqui também que quem tá nos grupos do WhatsApp, quem já se inscreveu para a semana e entrou nos grupos, recebe tudo lá na horinha, tá? Então, 5 minutinhos antes da gente começar as lives, a gente joga lá, que é para te lembrar, né? Então, às vezes você esqueceu de pôr um despertador no celular para te lembrar, mas entra nos grupos e deixa ele aberto lá, que aí toda vez você vai ser avisado, tá bom? Então, gente, meu Deus, a minha bateria tá em 5% aqui no celular. Deixa eu ligar aqui consegui ligar aqui. Quase que desligou. Então, quem tá lá nos grupos vai ter essa informação mais rápido, tá? Então, vocês podem se inscrever e já entrar no grupo também do WhatsApp para vocês poderem ter acesso a essas informações mais rapidamente, tá? Eu vou encerrar já por aqui, hoje então, e amanhã, no mesmo horário, tá? Amanhã às 8 horas da noite, a gente está de volta aqui. Espero que amanhã eu consiga transmitir também pelo YouTube, né? Que o YouTube está dando alguns problemas aqui, mas a gente depois vai pegar essa live que saiu aqui e a gente vai replicar ela lá no YouTube, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever para a semana e a gente se vê então amanhã às 8 horas da noite. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.